terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar O Amanhã Hoje. Bom dia! Estamos entrando no seu lar para mais uma edição do programa O Amanhã Hoje. O programa que tem revelado a cada semana o futuro para você por meio da fonte mais confiável de conhecimento que existe, a própria Palavra de Deus. No programa de hoje, gostaríamos de, em primeiro lugar, mostrar para você algumas opções que você tem para poder estudar melhor os temas que são aqui apresentados. Nós temos os DVDs de cada programa. Por exemplo, esse aqui é o DVD de um dos programas do mês de abril. Você pode entrar no site www.oamanhahoje.net e pode verificar ali os temas de cada semana e escolher vários ou mesmo todos os temas que já saíram no programa. Assim sendo, você pode voltar quantas vezes for necessário até que o tema fique claro para você e você tenha condições de passar para os teus amigos, colegas e aqueles que o Senhor te impressiona a passar. Nós também temos alguns jornais que nós damos gratuitamente e falam sobre a nova ordem mundial. Este jornal tem o título A Última Chance para o Mundo. Já é tempo de nos prepararmos. O Apocalipse, como você tem visto a cada semana, mostra que a vinda de Jesus não é algo em um futuro distante, mas é um evento muito próximo, irá ocorrer dentro dos próximos anos. O que tem você feito para fazer com que as pessoas estejam advertidas e se preparem? Se você se sente em débito com o Senhor e gostaria de fazer a obra missionária, você pode ligar para o telefone que aparece na sua tela. Pode ligar para o fixo, o 41 3625 1147, ou pode ligar para o celular que aparece ali e pedir não apenas um, mas vários para distribuir para quem você deseja. Se você quer trabalhar para Jesus, temos material disponível. Entre em contato conosco e peça os seus jornais. Lembramos a você também que nós estamos vivendo em meio à maior controvérsia, o maior conflito de todos os tempos. É por essa razão que temos disponibilizado para você este livro. Este livro chama-se A Grande Controvérsia. Nada mais, ele apresenta estudos bíblicos. Mostra, em forma de narrativa, as coisas que vão acontecer em breve, em conexão com as coisas que aconteceram. Coloca a história cristã desde o tempo em que Jesus ressuscitou e foi ao céu, chega até o nosso tempo, e mostra como as profecias estarão se cumprindo até a segunda vinda de Jesus. Se você deseja se preparar para a crise que virá, você precisa ter este livro. Ligue para o telefone que está na tela, peça o seu. Temos disponibilizado ele a um custo baixo, apenas para que você possa ter o material e distribuir para quem você deseja. E para você que deseja saber quais são os outros materiais que temos tido hoje o privilégio de disponibilizar para você, você pode entrar em contato conosco por meio do telefone ou por meio da internet, o e-mail, e pedir o catálogo. Nós temos um catálogo que mostra todos os materiais disponíveis hoje, não só para consulta, como para que você possa adquirir e estudar. Temos aqui vários livros, os DVDs e também temos folhetos. Entre em contato conosco e cremos que Deus tem coisas especiais para você através desses materiais. Repetimos, não há nenhum objetivo de ganhar dinheiro com esses materiais. Você vai ver pelo preço deles que eles são apenas para a divulgação da mensagem. Entre em contato com o telefone que está na sua tela, peça o seu, estude e prepare-se. Falta pouco para Jesus voltar. Nosso mundo não é aqui. Marchamos para a terra que está diante de nós, a Canaã Celestial. Voltamos em seguida com o programa do dia de hoje. Que Deus te abençoe. Estamos apresentando O Amanhã Hoje. Você que vem acompanhando os programas a cada semana, e em especial que viu o programa na semana passada, sabe
que 1844 foi o ano no qual um grande evento ocorreu no céu. Jesus passou de um lugar para outro lugar dentro do edifício onde Deus fica, o santuário celestial. Naquela ocasião, como estudamos na semana passada, Jesus disse para os seus servos o seguinte: Apocalipse capítulo 10, verso 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Um povo havia dito que Jesus voltaria em 1844. Não foi verdade. Eles entenderam que Jesus purificaria a terra, como se a terra fosse o santuário a ser purificado. Todavia, Daniel, capítulo 8, verso 14, diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E este texto se refere ao santuário do céu, não ao santuário da terra. Assim sendo, mesmo após 1844, seria necessário que o povo de Deus pregasse acerca de povos, nações, línguas e, em especial, reis. Agora, quais seriam os reis mencionados em profecia bíblica que surgiriam após 1844? Sobre isso trataremos no programa de hoje. Abramos a Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e vamos iniciar a leitura a partir do verso 3, avançando até o verso 6. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ele vê uma mulher sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Em seguida, João dá algumas características desta mulher. A profecia, ela pode ser revelada pelos seus símbolos. Ao analisarmos cada símbolo, saberemos ao que a profecia se refere. Por exemplo, aqui em Apocalipse 17, verso 5, é dito que esta mulher tinha escrito na testa um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe. O que é mulher em profecia bíblica? Para aqueles que já leram a Bíblia, sabem que mulher é a noiva de Cristo. Cristo é representado como noivo e a mulher é representada como a noiva. Assim sendo, mulher representa a igreja. Uma mulher pura representa a igreja de Cristo. Uma mulher prostituta, que é o caso aqui, ela vai representar uma igreja que não segue a verdade de Cristo revelada na palavra. Ela muda o que está escrito na palavra de Deus. Agora, esta igreja, ela tem escrito na sua testa um nome. E entre esse nome, nós lemos a palavra mãe. Ela se coloca como a mãe das outras igrejas. Isso nos permite identificar quem é esta igreja. Qual é a única igreja hoje que se coloca como a mãe ou como a madre igreja? Sabemos que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não há nenhuma outra igreja que coloque para si esse título. Além disso, temos, por exemplo, a descrição no verso 6, onde João vê que a mulher, ou seja, a prostituta, ela está embriagada com o sangue dos mártires e das testemunhas de Jesus. Uma mulher, uma igreja, representada como estando bêbada de tanto sangue que bebeu. Isto representa uma igreja que matou muitas pessoas. A história nos mostra que a Igreja Católica, na época medieval, foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Isto é conhecido por muitos, razão pela qual nós apenas citamos aqui essa verdade.
Ficamos então sabendo quem é a mulher. A mulher é a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, esta mulher é vista na visão, sentada sobre uma besta. Quem é a besta? O anjo se ocupa de explicar para João quem é a besta e dá detalhes dela. Vamos acompanhar a leitura ainda em Apocalipse 17, mas agora nos versos 7 e 8. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O anjo diz para João que a partir de agora ele vai começar a explicar o significado do símbolo da besta. Até o verso 6 nós temos o relato da visão, ali nós temos símbolos. Mas, a partir do verso 7, o anjo deixa claro que ele não vai apresentar nenhum símbolo, ele vai meramente explicar os símbolos. Assim sendo, nós podemos entender aquilo que o anjo vai explicar como sendo literal, ou seja, vai acontecer exatamente o que ele disse. O anjo começa dizendo: a besta que você viu, João, ela era, e no tempo para o qual você está sendo levado em visão, ela não é. O que é a besta? Vamos deixar que a própria palavra de Deus ela nos revele. Abramos a Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e vamos ler os versos 4, 5 e em seguida o verso 7. Diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. A besta é um poder que recebe a autoridade do dragão. O dragão é Satanás. Satanás é quem dá autoridade à besta. Continua o texto. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Na história, nós vemos que houve um poder que se encaixa exatamente na descrição do símbolo. Um poder que governava sobre muitas nações e tribos e línguas, que perseguia os santos e era de natureza religiosa. Gostaríamos de abrir um texto nesse livro que você já conhece, você que já vê vários programas, o livro O Oitavo. Aqui nós temos uma reportagem, e essa reportagem foi extraída de uma enciclopédia livre, a Wikipédia, e ela vai nos mostrar aqui como era este poder chamado de besta. Temos uma descrição idêntica à descrição da profecia. Note, numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou 2 bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, que aplicava a pena capital, como era comum na época, vários de seus inimigos propagadores de heresias. Detalhe, quais eram as heresias? Simplesmente as convicções que eles tinham obtido com o estudo pessoal da palavra de Deus. A igreja dava a sentença, o Estado cumpria. Assim os santos eram mortos. Aquele poder que nós vimos em Apocalipse 13, chamado de besta, o que ele fazia? Tinha autoridade sobre as nações, era um poder religioso e perseguia e matava os santos. Nesta união da Igreja Católica com os governos da terra, nós temos caracterizado o símbolo besta. Em Apocalipse 17, o anjo disse para João que a besta foi e já não é.
Nós sabemos que a Igreja Católica, no passado, ela perseguiu e matou os santos por meio deste artifício que nós lemos ali na reportagem. Ou seja, ela ordenava, dava sentença e o Estado executava a sentença. Mas isso não durou para sempre. A besta era perseguidora, mas em 1798, o Papa Pio VI foi aprisionado pelas forças do general Berthier e dizem algumas referências que posteriormente ele foi decapitado. Assim sendo, nós vemos que a besta que ela perseguia e matava os santos, finalmente em 1798, ela passou a não ser mais. Ela era perseguidora e agora ela não é. Até 1798, a Igreja Católica, unida com os reis da terra, perseguia e matava os santos. Depois dessa data, ela não mais dava ordens para que os reis da terra matassem os santos. Não de maneira aberta. Estamos nesse período até hoje. Hoje, nós não vemos o Papa dando sentenças de morte para hereges e os estados cumprindo essas sentenças. Estamos no período no qual a besta não é. Mas note que o verso 8 apresenta que esta situação não durará para sempre. É predito um retorno deste poder. Acompanhe conosco em Apocalipse 17, verso 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Isso mostra que a besta voltará ao poder. Finalmente, os reis da terra voltarão a seguir os decretos da Igreja Católica, em especial do Papa, e então matarão os santos. O símbolo besta está aí caracterizado. O papado, através do seu líder, o Papa, dando a sentença, e os governos da terra executando a sentença de morte. Quem é a cabeça da besta? João, quando viu esta besta, ele viu que ela tinha 7 cabeças. A cabeça da Igreja Católica foi, é e será o Papa. Obviamente, se a besta tem 7 cabeças, o líder, ou seja, aquilo que a cabeça representa, é o Papa. Se são 7 cabeças, são 7 papas. 7 papas representando 7 cabeças. Guarda essa informação. Vamos avançar agora na descrição que o anjo dá da profecia. Apocalipse 17, verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. As cabeças representam 2 coisas. Elas são também 7 reis. Elas são 7 papas, como nós já vimos, mas elas são 7 papas que têm o título de reis. E elas são 7 montes. A cidade que é conhecida como Cidade dos 7 Montes é Roma. É lá que está o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Note que agora o símbolo começa a ser desvendado. As 7 cabeças são 7 reis. Isso é significativo. Se a profecia dissesse que são apenas 7 cabeças, nós poderíamos entender que estas cabeças representam 7 papas dentre os muitos que já governaram a Igreja Católica desde que ela existe, dentre os mais de 200 papas que já existiram. Todavia, o anjo é preciso. Ele diz, são também 7 reis. 7 papas, mas que têm o título de rei. Para alguém ser rei, é necessário que ele tenha não apenas a autoridade sobre uma igreja, mas que ele seja o governante de um país. Os papas nem sempre foram reis, mas em 1929, por meio do Tratado de Latrão, os papas ganharam o título de reis. Acompanhe a reportagem que vamos ler aqui, neste livro que você também já conhece, chama-se O Apocalipse Revelando o Futuro. Você pode obtê-lo ligando para o telefone que está na sua tela. Acompanhe o que está na página 13. O Vaticano é o menor país do mundo, com 0,44 km², e se tornou um Estado em fevereiro de 1929, quando assinaram o Tratado de Latrão. Nesse acordo, a Itália reconheceu a soberania do Papa sobre o novo Estado.
Fonte, Folha Online, 9/4/2007. Aqui nós vemos que através do Tratado de Latrão, o Papa passou a ser o governante de um país, o Estado do Vaticano, e passou a ter o título de rei. O Papa que estava naquela época como cabeça da Igreja era Pio XI. Ele passou a ser, portanto, o primeiro Papa rei. E no contexto da profecia, ele passa a ser a primeira das 7 cabeças, que são também 7 reis. Agora ele morre e em seguida vem Pio XII, passa a ser a segunda cabeça. Depois de Pio XII, João 23. Este então morre e vem Paulo VI. Paulo VI morre e vem João Paulo I. Já são 5. João Paulo I durou 33 dias, morreu. E veio João Paulo II, 6ª cabeça da besta. Mas João Paulo II morreu há poucos anos atrás, em 2005, e assumiu Bento XVI. A besta tem 7 cabeças, e a 7ª cabeça está no poder. O 7º rei está no poder. O que diz a profecia sobre estes reis e o que está para acontecer? Acompanhe que até agora a profecia é precisa. Ela falou de 7 reis, nós estamos no 7º rei. Vamos ler Apocalipse 17, a partir do verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. João é levado para um tempo no qual 5 já caíram. Quais são os que caíram? Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. Você acompanha na tela a figura dos papas. E um existe, diz o verso 10. E um existe. O 6º existia no tempo para o qual João foi levado. João foi levado para o tempo do 6º Papa. Depois do 5º, que foi João Paulo I, o 6º foi João Paulo II. João foi levado para o tempo de João Paulo II. Mas o anjo não para a explicação por aí. O anjo vai falar algo sobre o próximo. Ele diz, verso 10 ainda, outro, ou seja, o 7º, Bento XVI, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo ou um pouco. Sei que existem alguns amigos telespectadores, alguns irmãos que às vezes têm entrado em contato conosco, que têm entendido que, como apresentamos uma possibilidade deste pouco tempo ser 3 anos e meio, têm entendido então que sim ou sim estamos dizendo que o Papa Bento XVI vai durar 3 anos e meio no poder. Gostaríamos de esclarecer a você, amigo telespectador, que as coisas não são assim. Apocalipse 17 é claro em dizer apenas que o 7º dura pouco tempo. E o pouco tempo ele pode se referir a 3 anos e meio, como nós vemos em Apocalipse 12 a essa referência, mas também ele pode se referir a um tempo bem maior. Gostaríamos, por exemplo, de abrir com vocês o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 9 e 10. Note o que diz. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, essa é a mesma expressão que encontramos lá em Apocalipse 17, os pais, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Ora, por quanto tempo os pais nos corrigem? Pode ser por 5, 10, 20, 30 anos, dependendo dos casos. Obviamente, neste caso, o caso de Hebreus, a expressão pouco tempo não se referiu a 3 anos e meio. Agora, se por um lado o pouco tempo pode ser mais de 3 anos e meio, como também pode ser 3 anos e meio, nós não podemos esperar que o pouco tempo seja mais do que o que os outros papas reinaram. A média de duração do reinado dos papas é 7 anos. Então, amigo telespectador, observe, a Bíblia diz, o 7º durará pouco. Não queremos ser categóricos. Ninguém vai ser categórico e dizer, dura 3 anos e meio, mas por outro lado, também não vamos dizer que pode durar 10 ou 30 anos.
é verdade que se a Bíblia diz pouco tempo, ela quis dizer exatamente o que disse. Voltando ao Apocalipse 17, o anjo fala o que acontecerá depois deste Papa. Bento XVI já está há mais de 3 anos no poder. O que acontecerá após a sua saída? Vamos para Apocalipse 17, verso 11. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. A profecia diz que o próximo Papa virá para perseguir e matar os santos. No passado, o Papa tinha o poder de dar a sentença de morte e os estados executavam esta sentença. Esta situação vai voltar a ser uma realidade. É isto que a profecia está dizendo. Estamos nós preparados para esta crise? Os santos de Deus que guardam os mandamentos voltarão a ser perseguidos. Mas estamos preparados? Como virá este Papa? O próximo. No verso 8 de Apocalipse 17, o anjo tinha dito: E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Ele vai subir do abismo. O próximo Papa, que virá como besta, virá do abismo. E o que significa abismo? Em Romanos, capítulo 10 e verso 7, nós lemos: Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Abismo é a palavra usada para descrever o lugar dos mortos. O próximo Papa é um que voltará da morte. Quem será ele? A Bíblia nos revela. Vamos para Apocalipse capítulo 13 e ler os versos 17 e 18 e conhecer quem é este Papa. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, agora note, ou o número do seu nome. A besta tem um nome que tem um número, ou seja, o nome da besta pode ser calculado. Continua no verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, não de mulher, nem de máquina, nem da televisão. Número de um homem. Continua o texto. E o seu número é 666. Existe um Papa, cuja soma do nome na língua original do Vaticano, ou na língua oficial do Vaticano, que é o latim, a sua soma dá 666. No latim, as letras valem números. Assim sendo, é bem possível calcular a soma. Acompanhe na tela quem é este Papa. Johannes Paulus Papa II. De Johannes temos o I, que vale 1. De Paulus temos o U, que na verdade é feito pela letra V, que vale 5. Depois o L, que vale 50, e mais o V, que vale 5. Depois Papa, que não tem nada. E segundo, nós temos o C, que vale 100. O V com som de U, que vale 5. O D, que vale 500. E ao fazermos a soma, temos 666. Este Papa voltará da morte, é o que a profecia diz. E isto será um grande engano de Satanás. Por quê? Porque em Apocalipse 17, verso 8, o anjo disse: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Gostaria você de ir à perdição? Certamente não. Por essa razão a profecia chega até você hoje. Fazemos bem em atender a palavra profética, porque por meio dela somos despertados e podemos nos preparar para o que virá. A crise vem logo, e depois dela, Jesus voltará nas nuvens do céu. Prepare-se. Voltamos na semana que vem com mais sobre este tema da última grande crise. Que Deus te abençoe.